vontade de chorar, angústia, irritabilidade, aperto no peito, respiração curta, dor muscular, insônia, perda de memória, fadiga, cansaço, exaustão. E esse é o relato que eu mais escuto das mulheres. Não só 40 a mais, porque a gente já sabe que o climatério antecede em 15 anos a menopausa, mas essa oscilação de humor, ela é muito mais frequente ali quando a gente está chegando aos 40. Por que isso está acontecendo mais intensamente com a maioria das mulheres? Esse é o nosso tema do nosso doce encontro de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já quero aproveitar para dar não só as boas-vindas a vocês, mas nesse aquecimento de turbina, já pedir para vocês que estão aqui comigo ao vivo, nesse aviãozinho do cantinho aqui de baixo, já vamos convidar nossas amigas e principalmente os maridos, homens, vocês precisam entender um pouco o que acontece dentro do nosso corpo. Hormônio, metabolismo, porque isso vai refletir com o que acontece na nossa cabeça. Vocês reclamam muito que as mulheres são chatas, pitizentas, ansiosas, exigentes, que batem na mesma tecla, que são repetitivas, que enchem o saco de vocês. Vamos tentar chegar num acordo, vamos tentar negociar e vamos tentar entender o porquê que a gente é tão chata, em muitas vezes. Uma das coisas que eu mais escuto nas minhas avaliações é: doutora, eu não estou me reconhecendo. Doutora, sinceramente, eu estou insuportável. Eu não estou me aguentando, eu estou com pena da minha família. Eu já estou com vergonha. Eu já estou com vergonha de acordar, de sair da cama. Eu não estou suportando o meu mau humor. É um mega sofrimento para cada uma de nós quando a gente começa a perceber que a gente está perdendo o controle sobre as nossas emoções. Isso está acontecendo cada vez mais precoce. Então essa nossa conversa de hoje, ela é fundamental para as mulheres menos de 40, porque tem que entender as características da alteração do hormônio nessa fase para se proteger e para quando ainda tem saúde e jovialidade, investir em tudo que é necessário para que quanto mais perto do climatério e da menopausa, para que vocês guardem saúde e energia e para que vocês consigam passar por essa fase com menos desafio. Os desafios fazem parte do processo do envelhecimento, do processo de conquistas de mais anos de vida, mas é muito complicado a gente se entender e a gente se perceber dentro de uma transição onde a gente está perdendo o controle, onde a gente está perdendo as rédeas. Então hoje, meus amores, esse é o nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidando nossos amigos aqui da nossa lista de contatos, mulheres, homens, adolescentes, porque transtorno emocional hoje está acometendo a maioria das pessoas. Ansiedade, depressão, angústia, pânico, fobia, traumas, manias, borderline, atipias, como espectro autista, déficit de atenção. A gente vai falar sobre vários transtornos de comportamento. E a gente vai entender uma coisa, uma realidade muito cruel. Muitos de vocês estão tendo diagnóstico de doenças que ainda não existem. Como assim, doutora? Estou me sentindo triste, sem ânimo, sem disposição. Eu não estou mais me conhecendo. Eu fui ao médico, ele disse que eu estou com depressão. Você está me dizendo que ele está errado? Que eu estou me sentindo mal. Ele está afirmando que eu tenho uma doença. Ele me deu um diagnóstico, ele me deu um remédio. Você está me dizendo que ele está errado. Eu quero te dizer que neste cenário que você chegou até ele,
com essas queixas, sinais e sintomas e alterações laboratoriais, ele tem todos os recursos para chegar à conclusão que ele chegou. Seja ansiedade, depressão, déficit de atenção. Mas um detalhe muitas vezes não foi feito. Vocês dois não se perguntaram, vem cá, peraí um pouquinho. O que me fez chegar nessa condição? Qual é a alteração do cenário que está fazendo com que eu funcione dessa forma, ao ponto de não me sentir bem, ao ponto de alterar os meus exames, ao ponto de eu receber um diagnóstico e até um remédio controlado? Esse é a grande chave da questão. Esse é o grande negócio. E de uma vez por todas, meus amores, médico que atua na medicina integrativa, ele ama remédio, porque remédio ajuda a vida dele a resolver a vida de vocês. Só que remédio, ele não é a primeira opção. Remédio é a última opção. E quando eu falo a última opção, não é que ele tem que entrar no final de tudo. Muitas vezes na primeira consulta, quando a queixa é transtorno mental, é transtorno de emoção e comportamento, a medicação se faz necessária ali no primeiro encontro. Mas qual é o grande problema? O que a gente está observando? Junto com o diagnóstico da doença e junto com o tratamento com uma prescrição de remédio, está faltando a pesquisa do estilo de vida, da qualidade nutricional, de toda a sua rotina, de toda a prioridade que precisa ser ajustada até para ajudar o seu remédio a fazer um efeito melhor dentro de você. Então, o que a gente olha hoje com muita frequência são mulheres tomando medicamentos para ter uma melhor saúde mental, independente do diagnóstico. Ansiedade, depressão, falta de energia, lapso de memória, falta de libido, não produtividade. Num primeiro momento, a gente faz um diagnóstico, dá uma medicação, espera o tempo de efeito dessa medicação e não tem um sucesso. Aumenta a dose. Aí começa a não ter uma adaptação à medicação porque o efeito colateral não está sendo tolerado. Troca o remédio. Troca o remédio numa dose baixa que não tem resposta. Aumenta a dose. Aumentou a dose, não tolera. Volta à dose anterior e associa uma outra medicação. E a montanha russa, o quebra-cabeça, a imagem não se forma. Porque o transtorno mental não existe um remédio específico, porque a causa desse transtorno é multifatorial. A gente tenta acertar numa medicação que teoricamente é a mais indicada para o seu momento, mas a chance disso dar certo no início é muito difícil. E o que eu preciso que vocês entendam, você que faz uso de medicação controlada, é que o remédio, ele é uma fração de sucesso do seu bem-estar. Agora, a outra fração de sucesso é como você vai administrar a sua rotina. Vamos lá. Muitas vezes o diagnóstico é feito, os sinais e sintomas de depressão, ele acontece realmente por uma falta de capacidade do seu intestino e das suas bactérias intestinais produzirem a quantidade certa dos hormônios que contribuem para as melhores emoções. Então, nosso cérebro trabalha com hormônios chamados neurotransmissores, que transmitem o impulso neurológico, tanto de memória, aprendizado, cognição e reação à emoção. Como que eu vou fazer a minha gestão com as emoções, com os desafios da vida, com todas as tarefas que eu tenho? Como mãe, como empresária, como dona de casa. Todo mundo tem uma lista de tarefas ao longo do dia. Como que eu vou conseguir ter um bom desempenho, uma boa performance, desempenhar tudo isso com sucesso, estando viva ao final do dia? O que a gente observa também? Mulheres que acumulam milhões de tarefas, conseguem executar todas, mas no final do dia estão destruídas, acabadas. Se dedicam tanto às tarefas que no final elas não têm energia para elas próprias, para serem mães, mulheres, esposas, amigas ou simplesmente para curtir uma coisa que elas queiram. Uma música, um filme, uma boa leitura,
Meus amores, a vida não é para ser um fardo e um sacrifício. A vida é uma oportunidade da gente passar por essas experiências somando aprendizados e conquistas e superação de desafios, nos mantendo bem. A gente não tem que dar a vida por um projeto e passar pela vida sem aproveitar o processo. E a gente soma conquistas ao longo da vida. A gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa independência, a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso emprego. Cada fase da vida a gente tem uma expectativa de novas conquistas, e a cada conquista que a gente faz, a gente tem novas conquistas ainda a serem alcançadas. Porque o processo de vida, ela passa pela infância, adolescência, puberdade, o adulto jovem, o adulto mais maduro, a melhor idade, a senescência, o envelhecimento. E cada momento da vida traz pra gente um desafio, uma conquista, uma superação. E o que a gente vê é que as pessoas estão envelhecendo sem planejar a sua saúde, a sua energia, a sua economia financeira, e elas estão se matando de trabalhar até o último segundo de vida, quando aquela energia era para ser dividida também entre curtir a família, curtir os filhos, curtir os netos, conhecer uma nova cidade, fazer viagens, novos aprendizados, aprender novos idiomas. E a vida está sendo ocupada com funções nem sempre tão prazerosas, porque muitas pessoas trabalham em coisas que não fazem parte com propósito. Elas trabalham sem desenvolver ali a sua realização pessoal e profissional. Eu escolhi um trabalho onde esse meu trabalho, ele me alimenta. Ele me alimenta financeiramente, emocionalmente, pessoalmente. Porque eu entendi que o meu trabalho é um meio de levar informação para que as pessoas sejam mais felizes, para que as pessoas sejam mais saudáveis, porque com saúde a pessoa tem mais liberdade de escolher o caminho que faz sentido para o propósito dela. Com saúde as pessoas têm independência financeira e emocional. Com saúde, as pessoas podem ousar e arriscar a realizar seus próprios sonhos. Com saúde, as pessoas têm melhor cognição, elas têm o melhor controle das emoções, elas dão conta da própria vida e elas conseguem ajudar mais pessoas. Com saúde, as pessoas conseguem prosperar, incentivar, motivar, inspirar. Pessoas saudáveis, elas transformam o mundo, porque elas primeiro transformam o seu mundo e depois elas conseguem transformar o mundo daquelas que vivem com elas. Pessoas saudáveis são criativas, são inovadoras, são ousadas, são corajosas. Se eu posso contribuir para que as pessoas sejam mais saudáveis, para que esse corpo em melhor performance consiga ser um veículo de expressão do talento único que cada um tem nesse planeta, eu já fico muito feliz e muito realizada. E quando as pessoas com esses sonhos e com falta de saúde chegam a mim, a gente troca uma ideia, eu faço uma pesquisa minuciosa, intensa, eu entrego o meu tempo, o meu conhecimento e a minha atenção para transformar a vida do outro, e a gente em parceria, em acordo, consegue alcançar essa meta. Esse meu cliente ganha asas e voa. Essa liberdade, essa leveza dele leva um pouquinho de mim, leva um pouco da minha energia, leva um pouco da minha essência, e a gente multiplica, a gente transborda. Então é muito importante a gente encontrar um trabalho que alimente a nossa alma, que não seja só bater ponto, que não seja só um compromisso, uma obrigação para que eu tenha uma remuneração no final do mês, para que eu consiga pagar minhas contas. Isso é fundamental. Um trabalho bem feito e bem executado te leva a uma independência financeira.
Agora, o trabalho ele tem que ser um meio de realização pessoal e profissional. Todo mundo vem nesse mundo com um legado, com um propósito, e a gente tem que arrumar meios de transbordar através dessa carcaça física que nos limita a expandir a nossa essência espiritual e energética. Agora, essa expansão de energia, essa expansão de conhecimento, de talento, de habilidade, só consegue se manifestar através de um corpo que tenha consistência, que tenha mobilidade, que tenha expansão. Então, você cuidar do seu físico com exercícios de condicionamento cardiovascular para que você tenha um bom controle da sua frequência respiratória e cardíaca. Quando você dedica tempo para sua atividade física, para musculação ou para o exercício isométrico, que você intencionalmente contribui para a saúde dos seus ossos, articulação, músculo, você consegue favorecer essa estrutura física a servir de instrumento para que você expanda o seu conhecimento, a sua habilidade e o seu talento. Seja através de um serviço, através de um produto, através da sua comunicação, através das suas ações, através da sua entrega, através do seu ato de servir, através de seus valores éticos, morais, através da sua vontade e necessidade de ajudar o próximo. Mas a gente só pode oferecer o que a gente tem. Eu só posso te oferecer a minha energia, o meu conhecimento, a minha disposição, eu só posso te entregar o que eu tenho. E para que eu tenha, eu preciso investir em mim primeiro. Então, meus amores, autoconhecimento, autocuidado, saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar, tudo isso interfere no meu modelo mental. Tudo isso interfere na facilidade ou dificuldade que eu tenho de perceber que eu estou com pensamentos numa frequência de energia lá embaixo, que vai fisicamente me puxar para o fundo do poço. Eu já vou ter um olhar para baixo, eu vou juntar o ombro, eu vou me curvar, eu vou me defender sem pensar do meio externo, eu já vou me retrair, eu vou entrar no meu casulo e eu vou perder forças, e eu vou perder vontade. E eu não vou acreditar em mim, eu não vou confiar em mim, eu não vou achar que eu sou capaz de enfrentar a vida. E esse modelo físico reflete meu modelo mental e emocional. E quanto mais alinhada e ajustada eu tiver entre minha mente, corpo e espírito, eu vou buscar recursos para ter força de voltar a uma postura de enfrentamento. E quando eu digo enfrentamento, eu não digo de briga, eu digo de coragem. Eu digo de resiliência. Quando eu ergo o peito, quando eu afasto o ombro, quando eu levanto a linha do meu queixo, quando eu olho para frente. E dizem até a postura da Mulher Maravilha. Quando eu boto a mão na cintura, quando eu respiro fundo e quando eu me olho, eu agradeço pela oportunidade de mais um dia de vida. Eu agradeço por estar em pé nessa postura, nesse momento dentro da minha casa, com a minha família, com o meu meio de trabalho, na minha proteção, com os meus talentos e com as minhas habilidades, e para retribuir o merecimento de mais um dia de vida, eu tenho que fazer por onde? Primeiro agradecendo a oportunidade, agradecendo a tudo, agradecendo a mobilidade, ao meu corpo íntegro, perfeito, com suas imperfeições. Então, meus amores, mulheres 40+, cuidado com o tamanho da régua individual de cada um. Nós temos a nossa régua, que tem as características da nossa impressão digital, é única. Nessa nossa régua eu tenho a lista de valores, princípios, propósitos e prioridades. Eu tenho os meus valores e eu tenho que agir de acordo com essa coerência. Se eu não estiver muito certa de quem eu sou, e dos meus valores, eu vou começar a ficar vulnerável, eu vou me comparar com a régua do outro que tem outros itens, e eu vou começar a me fragilizar. Eu estou com 47 anos hoje, no dia 6 de agosto de 2024, né? Então eu estou com 47 anos. Se eu começar a desesperar porque eu tô com cabelo branco,
E se no primeiro cabelo branco, se eu tiver que arrancar, ou se eu tiver que correr, pagar um horário para eu pintar o cabelo, porque eu não estou aceitando o meu processo de transformação física inerente à minha idade, aproximando a menopausa, quando eu vejo rugas, quando eu vejo acumula gordura no abdômen, quando eu vejo uma certa flacidez, quando eu começo a ver o derretimento facial e a deposição de gordura nessa parte aqui do rosto. Quando eu começo a rir, vejo a marca da expressão do bigode chinês. Quando eu vejo um acúmulo de pele com flacidez aqui na minha pálpebra superior. Se eu achar que eu tenho que sair correndo e corrigir tudo e andar na contramão do tempo e não me aceitar, eu vou desenvolver um transtorno emocional e de comportamento, porque eu vou olhar para uma outra pessoa que não tem as características que eu tô começando a ter, eu vou achar que ela é melhor do que eu. Eu vou achar que ela é mais bonita, que ela é mais poderosa, que ela tem mais oportunidade, que eu tô atrás da fila, que eu tô vulnerável e que o que eu tenho para oferecer não é bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, não tá tudo perfeito como eu gostaria e eu vou perder oportunidades. Eu vou perder momentos agradáveis de relacionar, de comunicar, de viver experiências novas, porque eu tô me comparando com uma realidade que não é minha. Então, o que que eu quero? Eu me sinto bem com o cabelo de outra cor. Eu acho que eu não vou deixar o cabelo ficar branco por completo. Não cheguei lá ainda, eu não sei, eu acho que não vou. Mas eu sou uma pessoa extremamente resistente a procedimentos estéticos. Eu não gosto, não é minha prioridade investir o meu tempo em salão, nessas coisas de procedimento estético. Então, o que eu puder trazer alguém para minha casa é melhor. Então, eu tenho quem faça os meus retoques, eu tenho quem faça as minhas coisas, mas eu tenho que ir também para ver um botox, né? Ó, já tá perdendo. E eu acho muito interessante o autocuidado, porque eu quero envelhecer numa aparência que não me agrida emocionalmente. Mas eu preciso entender que eu não consigo voltar no tempo. Com 47 eu não vou ter a carinha de 17, nem de 27, nem de 37. Então, meus amores, a nossa régua é nossa. E ela precisa ser ajustada, a gente precisa melhorar, a gente precisa se superar, mas dentro dos nossos valores. E qual é a receita de bolo para que eu consiga ter um melhor controle sobre as minhas emoções? Eu preciso deixar o meu corpo funcionar do jeito que ele sabe, dentro da sabedoria nata que ele veio com a competência de funcionar. Mesmo diante de todas as oscilações hormonais que a gente tem durante todos os dias da nossa vida, quem está no período fértil e não tem um bloqueio químico contraceptivo, ovula. E esse intervalo do ciclo menstrual é de mais ou menos 28 dias. E ali no meio do ciclo, no 14º, a gente tem o pico da ovulação, que vem pelo pico dos estrogênios e pela queda da progesterona. Então, muitas vezes nessa ovulação, quando a progesterona cai, a mulher tem uma TPM absurda, que pode ser uma tensão pré-menstrual, não daqueles poucos dias que antecede a menstruação, mas do meio do ciclo pela queda dessa progesterona, dá uma irritabilidade absurda. E pode vir acompanhada de uma cólica, que é a dor da ovulação, que geralmente em cada ciclo a gente alterna o lado, cada ciclo é de um lado do ovário. E claro que quando vai chegando ali perto do período da descamação ali do endométrio, que vai sangrar, né? Que eu começo a ter aquelas contraturas rítmicas uterinas para descolar aquela camada grossa de sangue que foi feito para receber um óvulozinho. Se não aconteceu a gravidez, se não caiu um óvulozinho nesse endométrio que foi programado para ficar bem grossinho, para formar uma placenta, e essa placenta mantém a gravidez produzindo o hormônio chamado progesterona, e muitas mulheres não conseguem engravidar porque não conseguem produzir a quantidade adequada de progesterona, e essa incapacidade vem de privação de sono, excesso de carboidrato, uso de medicações e mais várias alterações dos 7 pilares do conceito Mota.
Mas quando essas contrações rítmicas acontecem, quando as alterações hormonais acontecem em dias imediatamente antes da menstruação, tem aquela irritabilidade, aquela labilidade emocional, é aquela insatisfação crônica, nada tá bom. E isso, gente, acontece o mês inteiro. A gente não tem como fugir. Por isso que a maioria das mulheres busca um contraceptivo hormonal. Um Dilmirena, um Quilaira, um comprimido, uma injeção, porque quando você bloqueia essa cascata de montanha-russa dos hormônios, você sente menos emocionalmente isso. Mas quando você bloqueia tudo, você entra numa menopausa química produzida pelas medicações. E menopausa nada mais é do que a pausa de trabalho dos ovários. Você não vai ovular e você não vai produzir os hormônios fundamentais para o seu controle emocional. Estrogênio, progesterona e testosterona. Sem contar que esses contraceptivos hormonais, esses remédios de efeito hormonal contra a vida, contra a concepção, eles aumentam o risco de trombose. E eles aumentam o risco de um bando de outras coisas. A você ter osteopenia, osteoporose lá na frente, a você ganhar massa, a você ganhar gordura, perder massa magra, ficar mais inchada, ter mais flacidez, lapso de memória. Então não adianta a gente melhorar um ponto e abrir uma cratera em vários outros pontos. Por isso a gente defende e orienta tanto a proteção contraceptiva não hormonal. Coloca um DIU de cobre ou prata. Claro que tem que avaliar se você tem endometriose, se você tem algum foco ali no endométrio e não dá para colocar isso, a gente vai tratar essa endometriose, de repente com gestrinona, ela é contraceptiva, ela não é contraceptiva. Então a gente tem que ter um outro meio contraceptivo para essas mulheres. Então por que eu tô falando disso tudo? Porque mulher é um bicho complicado. Precisa de muita atenção e no final eu acabo achando que é um sexo frágil, não por ser frágil, intocável e vulnerável, porque ela é frágil, porque ela tem muitos meios de ter oscilação e vulnerabilidade do seu comportamento que não é inerente dela. E como eu falei lá no início, a mulher não escolhe ser impaciente, intolerante, triste, exigente, chata, insatisfeita, rabugenta. A mulher não escolhe isso. A mulher não escolhe não ser amada pelas pessoas mais importantes da vida dela, que são seus filhos e seu marido. A mulher também, ela não sabia que ela tinha que dar conta de tudo. Da casa, do trabalho, dos filhos, da comida, da roupa, do boleto, de pegar e levar a criança na escola, de dar conta de tudo. E a mulher não é obrigada a dar conta disso tudo sozinha. E outra coisa, ela também não é obrigada a achar que no final de tudo ela tem que estar inteira. Se o bicho tá pegando, peça ajuda. Porque, de novo, a ajuda não está apenas naquele exame laboratorial de check-up normal. O check-up normal só diz que você não está doente. Agora, ele não te ajuda a controlar seus transtornos emocionais, porque tem muita coisa específica que tem que ser procurado. Nutrientes, minerais, vitaminas, vitaminas do complexo B, zinco, selênio, magnésio, hormônio D precisa estar adequado. Então, se você não tiver o mínimo de matéria-prima para que os hormônios funcionem, a coisa vai desalinhar e você vai ganhar, de repente, um diagnóstico de depressão, angústia, ansiedade. Vai ter que usar alguma medicação e tudo bem que use, mas caso precise, que seja o tempo mínimo necessário, na menor dose necessária. Então, o que eu quero trazer para vocês é que se hoje o modelo mental não tá legal, busque ajuda. A gente começa pela alimentação, a gente tem um sucesso de resposta absurdo quando a gente substitui alimentos inflamatórios, quando a gente repõe nutrientes que estavam em deficiência nessa mulher. Mulher que tem um fluxo sanguíneo muito grande na menstruação, tem que buscar ferritina. Tem que avaliar, e ferritina para uma mulher ter energia e disposição, ela tem que estar entre 70, 80, 90. Não adianta o hemograma normal, um ferro normal com uma ferritina baixa. E não adianta fazer reposição de ferro via oral. Vai ter náusea, mal-estar, distensão abdominal, diarreia. Tem que ser venoso para a maioria das mulheres.
Vitaminas do complexo B, não adianta ficar tomando cianocobalamina, qualquer injeção de B12, tem que ser na forma ativa, metilcobalamina. Muitas vezes venoso ou muscular, porque só o sublingual pode não chegar na concentração no sangue que você precisa. E uma mulher sem B12, cãibra, dormência, fadiga, lapso de memória, dores musculares, articulares, transtornos emocionais. Outro hormônio que precisa ser avaliado no transtorno emocional é o T3. Os médicos e os endocrinologistas, eu falo por mim, quando eu fazia apenas endocrinologia, tem o hábito cultural de só olhar TSH ultrassensível e T4 livre. Quando acha um alto anticorpo positivo, não sabe o que fazer com ele, porque é um marcador genético de Hashimoto e não tem tratamento. Como que não tem tratamento um alto anticorpo que era para ser negativo, que está positivo, acima de 1.000, 200, 300? Muito comum eu pegar pacientes, mulheres com transtorno de emoção e ansiedade, depressão e angústia, aperto no peito e sonolência, irritabilidade, com funcionamento tireoidiano normal de TSH e T4 livre, um anti-TPO, um TRAB, uma antitireoglobulina alterada, um cortisol alterado. Então, meus amores, os 7 pilares são fundamentais. Começar pela alimentação, a atividade física. Não consigo, não tenho energia para sair da cama. A gente vai começar com exercício respiratório, com exercício de mobilidade, alongamento na cama antes de levantar. Bombeamento de panturrilha, ativar a circulação, ativar a mobilidade. A gente vai estimular o cérebro informando que o dia começou e que alguns desafios estão nos esperando ali ao longo daquele dia. Mas a gente vai preparar o corpo para assumir uma responsabilidade dentro do que a nossa energia permite. A gente precisa ajustar a higiene do sono e chás da noite. Mulungu, capim-limão, erva doce, erva cidreira, melissa, marcela, camomila. São vários chás. Combinação entre eles. Tem suplemento? Claro que tem suplemento. Teanina, glicina, taurina, GABA, moduladores. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Melatonina. Ajustar o cortisol de dia, porque a qualidade do sono da noite depende da qualidade de como você levou o seu dia. Depende da sua última refeição. Depende se você treinou ou não. Depende das notícias que você teve ao longo do dia. Depende dos compromissos que você tem no dia seguinte. Então, quando no nosso acompanhamento clínico a gente aprende a fazer uma agenda planejada com as nossas atividades do dia, a gente informa para o nosso cérebro todos os problemas, todas as estratégias, todos os planejamentos e acalma ele. Não vai ficar com aquele pensamento rodando, roubando sua alma e sua energia. Então, a gente tem sim como organizar tudo isso. Só que sozinho muitas vezes a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Deixa eu dar uma olhadinha nessas perguntas de vocês, que tem um monte de outras coisas, meus amores. Vamos fazer a perguntinha nesse balãozinho com a interrogação? Para eu ter a chance de não passar por você sem te ver. Porque muitas vezes eu passo, eu tô conversando, a pergunta sobe e eu não consigo responder. Deixa eu ver. Os transtornos emocionais não aparecem nos exames tradicionais. É isso aí, Mi. Porque como que eu vou achar no exame de sangue tristeza? Como que eu vou achar ansiedade? Como que eu vou achar pânico? Para quem não sabe interpretar, não sabe encontrar. E não vai adiantar só tratar o transtorno emocional se não buscar causas que o corpo tem de deficiências. Doutora, bom dia. Quem tira os ovários tem que repor algum hormônio? Com certeza absoluta, Nildinha, porque os ovários, que são os órgãos produtores dos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e testosterona. A gente tem uma chance de ter uma produção desses hormônios pela suprarrenal? Tem, mas é uma quantidade muito pequenininha que na maioria das vezes não vai suprir a necessidade do nosso corpo. Então, da mesma forma que uma mulher vai chegando na menopausa e que esses ovários vão diminuindo a sua função,
em qualquer momento da vida, principalmente de uma maneira precoce, quando a mulher é submetida a uma histerectomia, tirando os anexos, né, tirando trompa e ovários, ela entra na menopausa hormonal. O corpo foi privado dessa produção, então tem que avaliar e tem que começar a repor sim, tá? Deixa eu ver o que mais. Oi, Valdirene. Então é isso, meus amores. Vem trazendo aqui. Oi, Cida. As perguntas. Se alguém no momento tá fazendo uso de alguma medicação, isso tudo, gente, eu escolhi esse tema porque eu fiz uma enquete. A maioria de vocês está em uso de remédio controlado, tá? E uma outra coisa muito comum, todos os dias, todos os pacientes têm um grau de queixa dentro da saúde mental, tá? Então, é comum a gente ter uma certa preocupação. Agora, não é normal que esses nossos pensamentos perturbadores suguem a nossa energia. Rezende, doutora, vivo com anemia recorrente, tomo Noripurum injetável, mas todos os exames a ferritina sempre baixa, maior que 30 ou menor que 30. Rezende, ferritina baixa, tem que procurar doença inflamatória crônica e autoimune. Tem que procurar endometriose, Hashimoto, psoríase, lúpus, fibromialgia, tem que procurar, porque tem alguma coisa roubando a sua ferritina. Também tem que procurar pontos de sangramento na parte digestiva. Não sei a sua idade, não sei quais são seus hábitos intestinais, mas colonoscopia é um exame que nos ajuda muito a entender o porquê que essa ferritina não sobe, tá? Mulher, ferritina baixa, busca diagnóstico de doença autoimune. Já é uma justificativa. Air fryer faz mal usar? O que acontece com o alimento? Vamos lá. Air fryer veio para ajudar a nossa vida, para aquecer rápido, para deixar a comida crocante por fora, molinha por dentro. E quando eu faço uma mudança de temperatura abrupta no alimento, para dar aquela crocância, eu altero as células e os nutrientes dessa superfície do alimento, deixando esse alimento mais inflamatório, de pior digestão e absorção. Ou seja, na hora que eu mastigo e engulo, essa parte crocante que foi alterada drasticamente, abruptamente, por uma queda grande de temperatura, oxidou, tá? Mudou a sua conformidade, mudou a sua estrutura e vai ativar vias inflamatórias. Como que a gente faz um bom uso da nossa air fryer? Aumenta um pouco o tempo e diminui a temperatura. Deixa o alimento esquentando gradativamente. Ao invés de deixar lá em 200, deixa em 120, 140. Aumenta um pouquinho o tempo, que assim a gente diminui muito o prejuízo desse alimento, tá? Como conseguir fazer esses exames e suplementar se não posso pagar particular? E os médicos do SUS? Elisângela Santos. Elisângela, saúde é investimento, tá? Infelizmente, hoje o SUS não tem a prioridade, a condição, a estrutura de proporcionar aos clientes esse modelo de construção de saúde. O SUS hoje se preocupa em tratar a doença. Ele oferece recursos para que a pessoa doente tenha sua doença tratada, mas realmente buscar um profissional para investir na sua saúde demanda um investimento financeiro também. O SUS não funcionaria se os médicos atendessem em 2 horas cada paciente. Eu falo isso porque eu fui funcionária pública, trabalhei no SUS aproximadamente 20 anos, tá? Desde o meu primeiro dia que eu passei na faculdade, no vestibular, eu já fui estagiária. Antes um pouquinho de formar, quando eu já era formada, eu só esperei a validação do CRM, eu fiz a prova, eu fui concursada para o SUS, concurso público, então saiu o concurso, a aprovação, saiu o CRM, validou, então meu concurso é de 2000 e eu pedi exoneração em 2015, então 15 anos trabalhando como concursada em 2 vínculos, mais 6 anos trabalhando como voluntária. Então o sistema do SUS é para salvar
salvar vidas, é para diminuir o risco de morte das pessoas. Tem que ser rápido, tem que ser eficaz, tem que ser efetivo, tem que ser objetivo. E mesmo assim, o SUS apresenta profissionais da linha complementar. Você consegue acupuntura, você consegue homeopatia, você consegue, se eu não me engano, aromoterapia. Então você tem sim várias especialidades complementares à saúde que são oferecidas pelo SUS. Tá? Então é uma questão de você se informar na região onde você mora. Agora, querer que todos os médicos do SUS trabalhem na linha integrativa, tratando cada cliente por 2 horas de consulta, isso aí foge à proposta do SUS, tá bom? Mas é fundamental que o serviço do SUS exista, tá? E ofereça recursos para que vocês façam o básico. Check-up, se o rim tá funcionando, se o fígado tá funcionando, se tá com anemia, se tá diabético, se tá com colesterol alto, o basicão, o SUS te orienta. Agora, a sua responsabilidade de fazer um ajuste fino, de investir nas informações necessárias para ter uma estratégia individualizada, de objetivar, de alavancar a sua saúde, realmente, isso daí é uma questão pessoal e individual, tá? Por isso que nós não trabalhamos com convênio, com plano de saúde. É impossível que um médico que trabalhe na linha preventiva, que invista 2 horas para cada cliente, receba o repasse de um convênio, tá? E o convênio também não acha interessante. Eles cada vez diminuem o tempo de consulta. É um tempo mínimo para você avaliar papéis. Não é um tempo necessário para você avaliar pessoas. Tanto é que quando eu recebo paciente de primeira vez, que está vindo até pela primeira vez na linha preventiva, eles já chegam e falam assim: doutor, eu tenho esse exame, eu tomo esse remédio. Eu falei: tá, tudo bem. Vamos deixar aqui do lado que eu quero saber sobre você. Vamos conversar um pouco. Não, doutora, mas a senhora não vai ver meu exame, não? Eu vou ver sim, quando a gente acabar de conversar, quando eu entender a sua vida, a sua rotina, as suas queixas, a gente vai pegar o exame para ver o que ele tá falando sobre você. Mas primeiro eu quero te conhecer. Ué, doutora, mas como que a senhora quer me conhecer sem ver? Ninguém entende que o início de investimento, de raciocínio para compreensão sobre a vida de vocês começa aqui, ó. Eu preciso ter tempo para ouvir. Eu preciso ouvir a maneira que vocês percebem a saúde de vocês. Eu preciso ouvir as queixas. Eu preciso ouvir como vocês se sentem. Eu preciso ouvir quais são as prioridades que estão roubando a energia e a saúde de vocês. Eu preciso ouvir como está o seu relacionamento afetivo, como é o seu relacionamento com seus filhos, como está a sua realização profissional, quais são as suas tarefas domiciliares, como que você se vê no mundo, como que está em relação à sua espiritualidade, como que você faz suas refeições, como que você se prepara para dormir, qual é a última refeição, qual é a primeira. Com certeza, Paty, que eu posso te ajudar morando em Portugal, porque pós-pandemia eu me dediquei muito ao atendimento online e hoje não existe barreira nem fronteira. Eu tenho hoje pacientes em mais de 20 países, temos brasileiros em todos os cantos desse planeta e é com muita honra que eu consigo ajudar todos vocês que moram longe de Vitória, que moram longe do Espírito Santo, que moram longe do Brasil. Então a gente tem distribuidora, se eu não me engano é a DHL, que entrega toda a suplementação complementar àquela que você já vai adquirir aí em Portugal, aí no seu país, porque eu já vou fazer uma linha de prescrição dentro dos suplementos que você tem acesso no seu país. E se exclusivamente você precisar de alguma coisa manipulada, as nossas farmácias de manipulação entregam, tá bom? Basta você se informar sobre as leis de importação de recebimento desse material aí em Portugal, que é o país que mais muda essa lei, né? Basta você se informar que todo o atendimento é feito com exclusividade, tá bom? E com muita
qualidade. Você entra em contato comigo aqui pelo direct, pelo link da bio. Já tem o meu WhatsApp. Quem te responde sou eu. Eu vou entender o seu caso, agendar o nosso horário e a gente vai ter todo o tempo do mundo para pedir os exames certos de sangue, de imagem, alinhar o seu momento de vida, seu momento hormonal e metabólico para fazer uma estratégia para compensar as faltas e os excessos para que você faça o seu percurso no seu processo de vida com mais autonomia, independência, liberdade, leveza e felicidade. Isso é que importa pra gente. Vamos lá. Elisângela de novo. Tenho TDAH, depressão desde os 15 anos. Tenho 42 anos. Hoje tomo fluoxetina. Como investigar? Elisângela, como investigar uma mulher de 42 anos com TDAH? Como investigar? O critério básico que eu uso são os 7 pilares do conceito Mota. Eu vou investigar sua rotina nutricional, eu vou investigar sua rotina diária de treino, eu vou investigar a maneira como você lida com suas emoções e desafios diários, eu vou investigar como você lida com a sua espiritualidade, eu vou investigar todo o seu intestino e como sua imunidade que mora no seu intestino responde via manifestação do seu corpo e marcadores inflamatórios. Eu vou investigar a sua qualidade hormonal e de receptores e metabólico e minerais, proteínas e vitaminas. Como que eu investigo isso tudo? Conversando com você e pedindo exames de sangue, exames de imagem. Eu elaboro um questionário exclusivo para que você me responda antes da consulta. No agendamento, você já vai receber um questionário que vai te ajudar a entender como que você está investindo o seu tempo e a sua vida na sua própria saúde. Como que está o seu comprometimento com você. Vamos alinhar expectativas, vamos pedir exames, fazer prescrição e um acompanhamento. E para alguns pacientes eu ainda ofereço uma oportunidade de ouro, que é o acompanhamento e o acesso mais próximo a mim. Onde durante o processo de acompanhamento a gente tem uma chamada de vídeo a cada 15 dias para desfazer o nó dos obstáculos da sua rotina. Ah, eu não consigo substituir alimento. Eu vou te ajudar. Ah, eu não consigo ter energia para treinar. Eu vou te ajudar. Ah, eu não consigo dormir. Eu vou te ajudar. Então, a cada 15 dias a gente tem uma chamada de vídeo para evoluir juntas dentro da estratégia que a gente elaborar para sua necessidade, tá bom? Vamos ver. Elisângela está desesperada. Elisângela, como conseguir fazer esse exame suplementar se eu não posso pagar particular, médio do SUS? Elisângela, o que eu te sugiro? Saúde é uma prioridade na vida. É uma prioridade. Só que investimento precisa de planejamento. Me chama, vamos alinhar todas as possibilidades para ter o melhor meio para você investir na sua saúde. Coloque uma meta, coloque um prazo para começar a se cuidar. Me chama que eu vou negociar dentro da sua realidade o melhor momento e o melhor prazo para a gente dar o start agora aos 42 anos na sua saúde, porque você já está no climatério. Você precisa ter um preparo de terreno biológico adequado para você transitar na pré-menopausa e menopausa com menos sequela. Quais são as sequelas da pré-menopausa? Piorar, agravar os transtornos emocionais, evoluir com perda de massa muscular, ganho de gordura, flacidez, perda de massa óssea, perda de equilíbrio, lesões cardiovasculares, articulares. Isso tudo já é da idade, já está no pacote de envelhecimento. Não é surpresa para ninguém. Se eu já sei que isso tudo acontece, qual é a minha obrigação como cliente? Investir na saúde para eu ter o maior recurso para passar por esse desafio com o menor transtorno possível. Então, se aos 42 você já está com essa lista de fatores que você identificou que estão na contramão da sua saúde, não deixe para depois.
Planeje, bote uma meta, um prazo, faça um planejamento para que se tenha um investimento na sua maior prioridade de vida, que é ter saúde. Sem saúde não tem realização. Sem saúde não tem convívio pessoal, não tem convívio social, não tem avanço e não tem prosperidade. Sem saúde a gente não tem energia, a gente tem limitação. A gente não acredita no nosso potencial. Sem saúde, a gente perde tempo e oportunidade. Então, invista naquilo que é mais importante para você nesse momento. Faz uma lista com valores dos fast foods, biscoitos embutidos e se surpreenda com o valor gasto por mês. Então, reverta esse mesmo valor para a saúde. Perfeito, Mi? Perfeito. A gente não se dá conta do quanto que a gente gasta com cafezinho, com pastel, com salgadinho, com refrigerante, com lanchinho, com quibe, com uma roupinha que não precisava, com uma sandalinha que não precisava. A gente vai passando, a gente vai se deixando seduzir por anúncios, promoções. A gente vai no supermercado, vê umas besteiras que a gente compra porque a gente acha legal e interessante. Quanta coisa, quantos meios roubam a nossa atenção e desperdiçam a nossa renda com algo que não vai agregar naquele momento de vida para nossa performance. Ótima dica, Mi. Seja intencional no seu investimento financeiro. Comece a cortar pequenos abusos, pequenos exageros, coisas de baixo custo, mas que a gente faz com tanta frequência que se a gente parasse para intencionar e fazer a reserva no cofrinho, a gente vai conseguir ter acesso a essa consulta bem antes do que a gente imaginaria. Perfeito, Mi. Adorei a sua colocação. Ali, ó, eu parei de comprar roupas, sapatos e pagar consultas e vitaminas. São prioridades. Aí você vai ficar mais saudável, vai se sentir mais linda, mais maravilhosa. Aí vai voltar a investir em você. Tudo tem a sua hora. Depois que a gente para de padaria, de comprar besteira no supermercado, sabe? A gente começa a converter esses valores naquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. É isso, meus amores, eu acho que a gente falou bastante, tá? Então eu quero trazer para vocês o seguinte: a alteração de saúde emocional na mulher não é questão de capricho, não é questão de vitimismo e da mulher ser mimizenta. Todo o corpo da mulher trabalha a favor do transtorno emocional. Toda a oscilação de hormônio da mulher favorece, facilita ansiedade, depressão, déficit de atenção, entre outras alterações emocionais. Muitos diagnósticos precisam do acompanhamento do psiquiatra, tanto a depressão mais profunda, o borderline, a mania, tem vários diagnósticos, a esquizofrenia, a epilepsia, que junta a neurologia. Então, precisamos descartar doenças e acompanhar todas elas, sim, porque é fundamental. Agora, outro alerta: muita mulher está morrendo de doença cardiovascular porque ela acha que tudo é ansiedade, que tudo é emocional. Não deixe de ir ao cardiologista, não deixe de avaliar a saúde do seu coração, fazer Doppler de carótida e coronária, ver tudo, veja tudo, teste de esteira, ecocardiograma. A saúde do coração tem que estar tão atualizado quanto sua saúde ginecológica, né? Tem que estar tudo em dia, porque pelo fato das mulheres serem mais vulneráveis emocionalmente pela montanha-russa hormonal, elas acham que todo sintoma cardíaco é da ansiedade. Muitas vezes passam sem diagnóstico e acabam sendo acometidas por lesões fatais da área cardiológica. Então eu quero trazer isso para vocês. Não pense que é normal viver com tristeza, depressão, falta de memória, energia, baixa libido, esquecimento, irritabilidade. Isso não é normal.
Ajuste os seus hormônios, ajuste a sua vida, ajuste a sua rotina e, acima de tudo, peça ajuda a um profissional. Se quiser entender mais como funciona todo esse processo de acompanhamento clínico, eu te espero no meu WhatsApp. É só clicar no link da bio que eu estarei aqui à disposição para te explicar em detalhes como isso tudo funciona e a entregar para você, a partir de agora, a oportunidade de viver dias melhores para sempre. A sua longevidade merece qualidade, independência, e eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Beijos, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença. E eu preciso te lembrar que toda quinta-feira essa live vai pro feed. Então, quinta-feira eu quero vocês de novo comentando, marcando os colegas, salvando e encaminhando para as pessoas mais queridas que precisam dessas informações. Homens e mulheres, porque os companheiros precisam entender que as suas companheiras precisam de ajuda. E a ajuda tem que vir de casa. O reconhecimento e acolhimento tem que vir de casa. Mulheres, não se sintam constrangidas, nem intimidadas, nem inferiores. Peçam ajuda, tá? E eu tô sempre aqui à disposição, aqui no WhatsApp, para responder todas as dúvidas de vocês e principalmente para agendar o nosso encontro para o nosso alinhamento de avaliação químico, hormonal e metabólica. Beijos, Lilian. Beijo, obrigada.